Olá, meu nome é Carlos Eduardo Duarte, sou médico da Clínica de Ritmologia Cardíaca do Hospital Beneficência Portuguesa e é um imenso prazer estar participando desse intercâmbio latino-germânico de ritmologia de 2015. Inicialmente era um intercâmbio só apenas Brasil e Alemanha e agora envolvendo toda a América Latina. Agradeço a comissão organizadora pelo convite ao evento. E o tema que me foi proposto foi técnica de extração de eletrodos de marca-passo e de CDI. Gostaria inicialmente de comentar algumas definições propostas por esse documento, que foi publicado em 2009 pela American Heart Association, que trata exatamente de extração transvenosa de eletrodos. Tá, então, quando se fala das definições, nós temos alguns termos a serem equalizados, como o que é uma remoção do eletrodo? Remoção do eletrodo é a retirada do eletrodo, seja ela por explante, seja ela por extração. Tá? Qual que é a diferença entre um explante e uma extração? O explante pressupõe que você retira, você remove esse eletrodo do coração sem utilizar nenhuma técnica ou nenhuma ferramenta de extração. Já a extração de eletrodo pressupõe a utilização de ferramentas de extração, seja ela bainhas mecânicas, cirurgias de extração, até a extração femoral e bainhas a laser. Ou seja, se eu estou utilizando alguma ferramenta para remover esse eletrodo, eu estou falando de extração de eletrodos. Quando se fala em sucesso, quando a gente vai ler sobre os sucessos das séries das retiradas dos eletrodos, nós temos que definir o que é um sucesso clínico e um sucesso técnico. Sucesso técnico quer dizer que quando eu tenho um sucesso completo, todo o meu eletrodo-alvo, todo o sistema-alvo foi removido. Então, se eu conseguir retirar todos os meus eletrodos que eu havia proposto, eu tenho um sucesso completo. A falência ou insucesso seria quando eu não consigo extrair todo o eletrodo e parte do eletrodo fica dentro do coração. E essa parte que fica dentro do coração deve ter mais de 4 centímetros, e isso é um insucesso. E o sucesso parcial ou sucesso incompleto é quando eu tento retirar esse eletrodo, no entanto, menos de 4 centímetros desse eletrodo fica retido no coração. Então, isso se refere a sucesso, definições de sucesso técnico. O sucesso clínico, ele quer dizer em relação a se o paciente teve um benefício clínico, sim ou não. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma infecção e eu consigo retirar esse sistema de eletrodos, mesmo que fique mais de 4 centímetros, mas a infecção se resolveu, apesar de eu ter um insucesso técnico, eu tenho um sucesso clínico. E o insucesso clínico é quando eu tenho não a resolução do caso clínico, portanto, insucesso técnico e clínico. Tá? Qual a indicação de retirada ou de remoção desse eletrodo ou de extração desses eletrodos? Então, principalmente, as indicações estão relacionadas principalmente à infecção, menos frequente à trombose e dores crônicas. Tá? Então, falando um pouco de infecção, tá? É indicação classe 1 de extração dos eletrodos ou de todo o sistema quando uma infecção sistêmica está envolvida. Por exemplo, com uma evidência de endocardite, uma infecção endocardite seja valvular ou seja pelo eletrodo ou sepsis. Tá? Então, quando eu tenho um envolvimento de uma infecção sistêmica, isso é classe 1 de retirada de todo o sistema. Então, aqui temos exemplo de uma endocardite, em que nós precisamos retirar todo o sistema, infecção apenas da loja e erosão da pele com colonização. Então, é recomendado que se retire todo o sistema de marca-passo, gerador e eletrodos. Tá? Classe 2A, por exemplo, quando eu tenho uma bacteremia oculta, eu não consigo identificar de onde está vindo aquela bacteremia, também muitas vezes eu preciso retirar todo o sistema. E não é recomendado a retirada desses eletrodos
se apenas houver uma infecção do sítio cirúrgico, né? Uma infecção incisional, por exemplo, que não está envolvido a loja do marca-passo. Então isso daqui não é recomendado a retirada do sistema. Quando falamos em trombose, um caso mais incomum, ela é recomendado quando eu tenho fenômenos de tromboembolismo repetidos causados pelo eletrodo ou por parte do eletrodo, ou por fragmento daquele eletrodo. Então, muitas vezes, eu retirei o sistema por infecção, ficou parte do eletrodo lá dentro e isso acaba gerando embolia sistêmica. Então, você precisa retirar. Isso é uma das classes 1 de retirada por trombose. Dores crônicas. Nós tivemos um caso em que o paciente tinha dor após uma troca de gerador e essa dor persistiu por muito tempo e a gente resolveu fazer exames e identificamos que o paciente na verdade tinha dor porque ele tinha um abscesso no local da loja e todo o sistema aqui no caso por dor crônica acabou saindo de dor crônica para acabar a infecção nesse caso que foi a necessidade de retirada de todo o sistema. Nesse caso aqui 2A é a classe de indicação desse documento. Tá? Quando se fala agora do lado, estávamos falando de infecção, trombose e dor crônica do lado do paciente, e agora do ponto de vista dos eletrodos. Os eletrodos eles são retirados de forma eletrodos funcionais, ou seja, aqueles eletrodos que estão em funcionamento e quando que nós deveremos retirar esses eletrodos. Esses eletrodos que estão funcionantes, muitas vezes eles podem estar causando arritmias sérias no paciente, muitas vezes também com pedaços de eletrodos retidos que estão causando arritmia, classe 1 de retirada, tá certo? Ou muitas vezes esse eletrodo é recomendado a retirada dele se ele estiver interferindo no tratamento de alguma malignidade, algum câncer que precisa ser feito radioterapia e você muitas vezes há necessidade por recomendação oncológica a retirada desse eletrodo, tá? Já uma outra indicação, no entanto, com menos força de indicação, seria se você vai retirar um eletrodo funcionante, mas, no entanto, na hora que você faz um upgrade para um CDI, esse eletrodo ele estava funcionante, né? E você pode, evidencialmente, deixar esse eletrodo quieto e não extrair, porque a classe de indicação de retirada desse eletrodo sem nenhum problema é uma classe 2B, nível de evidência C. De eletrodos funcionantes, muitas vezes aquele eletrodo ele está causando, apesar de estar funcionando, ele está causando muita terapia inapropriada, né? Então, por microfratura de eletrodo. Então, é uma classe de indicação de retirada desse eletrodo. Por outro lado, os eletrodos abandonados ou não funcionantes. Quando é legal, quando é recomendado a gente fazer a extração desses eletrodos? Tá? Então, assim, aos mesmos moldes, se esse eletrodo estiver causando alguma arritmia ameaçadora à vida, nós não temos dúvida, precisamos retirar esse eletrodo. Uma recomendação legal que a gente vê aqui, que é classe 2A de indicação, é a remoção desse eletrodo é razoável quando você tem mais de 4 eletrodos no mesmo sítio, tá? Ou mais de 5 eletrodos através da veia cava superior. Então esse é um exemplo que nós publicamos, tá? Então vocês notem que tinha 3 eletrodos ventriculares e 2 eletrodos atriais. E essa paciente começou a apresentar fratura novamente desses eletrodos e há necessidade de um implante de um 6º eletrodo. Nesse caso, nós optamos por remoção de todos esses eletrodos, os funcionantes e os não funcionantes, e implantamos do outro lado apenas os 2 eletrodos que ficaram funcionantes. Tá? Então, só como exemplo dessas definições que havíamos falado, dessas extrações, tá? A simples extração. Tá? Então, a simples extração é a técnica mais empregada, onde que a gente apenas utiliza, disse um guia normal, uma chavinha para retrair o screw em casos de eletrodos de fixação ativa. Tá? Então essa técnica é mais utilizada, porém, por quê? Porque não tem nenhum material, material que seja utilizado para a extração desse eletrodo, simplesmente a simples tração do eletrodo. No entanto,
a taxa de sucesso é muito baixa a depender do caso. Tá? E com isso, vários desenvolvimentos de ferramentas ao longo dos anos foram sendo desenvolvidos para que a gente conseguisse ampliar a taxa de sucesso dessas remoções. Então, por exemplo, o Glia Lockte, por exemplo, data desde a década de 90. Né? Bainhas mecânicas da década de 90, o Workstation também para tração femoral, data da década de 90 e 2000. Tá certo? Então aqui um exemplo, por exemplo, de um Glia Lockte, em que você passa através do eletrodo e libera esse mecanismo de fixação que fica na ponta do eletrodo, para que você, na hora que faça a tração, essa tração ela se transmita lá para a junção eletrodo-coração. Tem alguns modelos em que esse mecanismo de fixação está apenas na ponta e tem alguns modelos em que a liberação desse sistema está em todo o corpo do eletrodo, a depender da marca a ser utilizada. Então aqui está um exemplo de um Glia Lockte, de um eletrodo que foi extraído. Tá? O Glia Lockte é associado ao on-tie. O que é o on-tie? O on-tie é simplesmente uma pecinha em que ajuda na fixação do eletrodo a ser retirado com o extensor. Porque na hora de você retirar, muitas vezes, para usar essas bainhas mecânicas, você precisa desse extensor. Antes, a gente fazia dessa forma aqui, amarrando um fio cirúrgico para que auxilie na sua extração. Hoje já você tem esse mecanismo on-tie, que é simplesmente um aramezinho que você conecta o eletrodo ao seu extensor. Com isso, a posse de o Lockte on-tie, você pode estar utilizando de bainhas telescópicas mecânicas, por exemplo. Este aqui está um exemplo que você vai fazer a contratração, né? Então lá apenas a tração, aqui a tração e a contratração com essas bainhas mecânicas. Essas bainhas mecânicas também evoluíram, né? Trazendo para a gente um mecanismo de rotação. No caso aqui um exemplo de uma bainha em que você, ao acionar esse mecanismo, ela vai rodando e vai desfazendo a fibrose em volta do eletrodo. Tá? A mais moderna dela já vem com uma base laser que a gente utiliza de fonte de luz, tá? Luz e calor, para que você consiga desfazer essa fibrose ao longo do eletrodo. Tá? Então, uma laser, que inclusive eu conheci essa extração a laser no intercâmbio Brasil-Alemanha, em que eu tive a oportunidade de participar de um procedimento na Universidade de Düsseldorf. Tá? Aqui é um mecanismo que as empresas disponibilizam para que a gente faça um treinamento em bonecos. Como os senhores notem aqui, ó, então a bainha laser emite essa fonte de luz e calor que faz a liberação do eletrodo da aderência ao longo da veia. Tá? Outro mecanismo de retirada, outra ferramenta é o Needle Eyes Snare, que é uma ferramenta que você utiliza pela via femoral, que ele agarra o eletrodo e faz uma tração lá in situ, tá? Promovendo uma maior força de tração local da junção eletrodo-coração. Nós tivemos um caso da utilização desse sistema, tá? Que vocês notem que a gente sempre usando o eco intracardíaco, e apesar de ser um mecanismo utilizado desde da década de 90, a grande dificuldade se encontra por ser uma bainha de 14 frentes, tá certo? E aqui eu queria tecer os últimos comentários sobre o desenvolvimento da nossa técnica, né? Então, aqui na Beneficência Portuguesa, a gente fazia a simples extração dos eletrodos até 2011. O grande problema da simples extração muitas vezes decorre porque você, nesse exemplo, por exemplo, a gente conseguia a desconexão da junção eletrodo-coração, mas por fibrose nessa região da junção da subclávia com a veia cava superior, nós não conseguimos, apesar de desconectado, a gente não conseguia tracionar esse eletrodo por cima. Tá, então a gente trouxe essa técnica de extração femoral como alternativa. Tá? Nesta época aqui desse congresso, a gente levou 2 casos em 3 pacientes, cujo follow-up a média de tempo dos eletrodos era apenas de 3,8 anos.
o que nós propusemos na época foi a utilização de um guia snare, um catéter de eletrofisiologia e os introdutores. Tá? Então, né, quando pela simples tração o eletrodo fica flutuante, no entanto ele não consegue se desconectar por essa fibrose aqui em cima, a gente leva esse catéter snare pela femoral, laça esse catéter e traz ele para a femoral. Então o catéter é laçado principalmente nessa região do átrio direito e é trazido pela região femoral, e na maioria das vezes a gente consegue sucesso porque você está puxando contra a força da tração. Quando há uma dificuldade na desconexão do eletrodo da junção eletrodo-coração, a gente utiliza um catéter de eletrofisiologia e o catéter laço para que a gente consiga fazer a tração mais próximo do ponto de inserção no coração. Tá? Com isso, a gente promove uma tração distal com forças favoráveis. Então, como vocês notam, alguém está segurando para cima, mantendo uma tensão, esse catéter mantendo a tensão para baixo e a resultante fazendo com que a gente consiga desconexão desse eletrodo, da junção eletrodo-coração. Se há a desconexão, novamente fica fácil, a gente leva o guia snare lá em cima e novamente laça esse eletrodo e traz ele pela femoral. Tá? Então aqui está um exemplo do eletrodo vindo pela femoral. Aqui um exemplo do eletrodo encaixando no introdutor, a aproximação. E uma vez que estiver encaixado nesse introdutor, a gente retira todo o sistema e essa é a forma como fica o aspecto final da remoção. Aí você solta o eletrodo e aproveita o snare para uma nova remoção, uma nova extração. Então naquela época a gente já trouxe falando que a técnica femoral se mostrava uma alternativa onde a técnica de simples tração, modo convencional, não tinha sido obtido sucesso. Com a minha ida para a Alemanha, né, justamente através do simpósio Brasil-Alemanha da época, eu tive a oportunidade de aprender nos diversos centros lá o eco intracardíaco. E com isso, com a utilização do eco intracardíaco, a gente passou a utilizar essa ferramenta para quê? Para que a gente pudesse mensurar a força de tração. Como os senhores notem aqui, o eletrodo está sendo tracionado e com o eco intracardíaco eu consigo exatamente ver o miocárdio sendo separado aqui do pericárdio. Então, pera lá, se eu estou atingindo esse nível de força, essa é a força máxima de tração que eu posso fazer para esse caso, para que não possa haver ruptura do ventrículo. E com isso, não só a força de tração, com os nossos procedimentos, a gente foi observando que em alguns casos, por exemplo, a gente conseguiu quantificar a quantidade de fibrose em volta do eletrodo. Os senhores notem aqui o eletrodo, o coração já fazendo uma eversão aqui do pericárdio nessa região, e a quantidade de fibrose que eu tenho em volta desse eletrodo, muito provavelmente eu não vou ter sucesso nessa extração. Diferentemente desse caso, tá? Então, que a gente nota aqui, por exemplo, ó, nesse outro caso aqui, ó, a quantidade de fibrose em volta do eletrodo, ela é mínima em comparação com esse outro eletrodo aqui, como os senhores notam. Então, esse daqui me deixa muito mais animado para fazer uma tração maior e poder ter sucesso na extração desse eletrodo. Então, o papel do ecocardiograma intracardíaco para essa nossa técnica está no fato da gente quantificar a força de tração, assim como mensurar a quantidade de fibrose em volta desse eletrodo. Então, essa padronização da técnica foi publicada na Relâmpago de 2013, apresentada no Congresso da Sobrac de 2012, tá? E em 2014, nós publicamos a nossa experiência de 2 anos com essa técnica, que nós tínhamos na época 15 pacientes, foram 15 pacientes com idade média de 60 anos, tá? 25 eletrodos extraídos, tá? Sendo que 70% deles com fixação ativa, com a média de tempo de implante de 9,5 anos,
sendo que os eletrodos passivos com a média de 15,2 anos, tá certo? E a nossa taxa de sucesso que nós obtivemos foi uma grande taxa de sucesso para eletrodos atriais, ventriculares ativos, eletrodo de choque monocóil, e as maiores dificuldades ocorreram com eletrodos passivos e choque duplo coil, como esperado. Tá? Então, lembrando que essa técnica ela teve um sucesso de 88%, sendo que todos haviam sido falhados, tinha tido falha pela tração manual. Então, nós tivemos um ganho de 88% por essa técnica, em detrimento da simples tração manual. Tá? Então, como eu havia dito, nossos melhores resultados ocorreu com eletrodos atriais e as maiores dificuldades com os eletrodos de CDI duplo coil. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que se a gente quer sucesso, nós precisamos de diferentes técnicas, e quanto mais técnicas a gente puder utilizar, estar preparado, maior vai ser a taxa de sucesso do nosso procedimento, seja ela por bainha mecânica com rotação, abordagem femoral, abordagem laser. O importante é você ter disponível o maior número de técnicas para você acabar e resolver o problema desse paciente. Tá ok? Muito obrigado.